Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Stegum, ilustrador e caricaturista. E primeiro quero agradecer o convite para participar aí do primeiro Com Carica, né? Vou falar um pouquinho para vocês do meu histórico, como que eu comecei na área. Inclusive eu mudei, né, de área de atuação. Eu comecei trabalhando em outra área e depois aos pouquinhos eu fui mudando para desenho. Hoje eu trabalho 100% com desenho, ilustração e caricatura. Então, no início, eu tenho uma formação em técnico em processamento de dados. Eu me formei em 93 no colégio técnico. E logo em seguida eu já consegui um estágio na área, comecei a trabalhar com programação mesmo de computador, né, numa multinacional aqui em Campinas. Trabalhei um bom tempo com isso. Depois meu pai montou um provedor de acesso à internet. Na época não se sabia muito bem o que era a internet. Eu até fazia já faculdade de publicidade, que eu sou formado em publicidade. E eu falava, o pessoal perguntava o que eu trabalhava, eu falava, eu trabalho com internet e tal. Você falava, legal, né? Ninguém sabia o que era isso ainda na época, tá? Teve uma novela que eu lembro na época, que foi a primeira vez que apareceu alguma coisa falando de internet, assim, para o público. Mas, enfim, aí eu comecei trabalhando com isso. E um dia eu estava passeando num shopping aqui em Campinas com a minha esposa, né? E estava tendo uma exposição de caricatura. Chamou a atenção, fui ver. Eu gostava de desenhar, né? Sempre desenhei. E aí era uma exposição do estúdio do Paulo Branco, com caricaturas, né? E nada mais, nada menos trabalhos do Páfaro, do André Pádua, do próprio Paulo, do Rossi, do Dálcio, estavam nessa exposição. E eu fiquei lá vendo aquilo e tal, falei, nossa, eu quero aprender a fazer caricatura. Nessa época eu não trabalhava com desenho, nem imaginava que eu fosse trabalhar com isso. E eu fui atrás, isso aí foi mais ou menos em 99, 2000. Aí eu fui atrás, acabei me inscrevendo e comecei a fazer o curso lá no estúdio do Paulo, para aprender a desenhar caricatura mesmo. Eu fiquei 2 anos fazendo curso lá com o Paulo, comecei a aprender várias técnicas, né, de pintura, de grafite, enfim, a gente foi passando pelas técnicas e foi aprendendo a fazer caricatura. Nesse período, o Paulo levava os alunos de tempo em tempo, tinha um programa no canal da NET, um programa regional lá que falava sobre caricatura, ele levava os alunos e aí a gente foi aí que eu comecei a fazer caricatura na hora, a gente desenhava, o cinegrafista, a apresentadora, ele também chamava pra gente fazer alguns eventos, que ia como voluntário e tal. Então foi quando eu comecei a criar coragem de fazer esse tipo de trabalho. Eu ainda trabalhava lá no provedor de internet e tal, comecei a fazer algumas coisas paralelamente com caricatura. Como eu trabalhava com internet, eu tinha um site, desde 97 eu montei um site, eu comecei a colocar meus desenhos e tal, as caricaturas que eu fazia lá nesse site, e comecei a pesquisar bastante sobre isso, né? Aí lá, no próprio estúdio do Paulo, tal, ele começa a incentivar a participar de salão de humor, tal. Eu comecei a mandar trabalho para salão, comecei a participar em vários salões. Hoje reduziu um pouco o número de salões que tem por aí, mas na época tinha bastante salão. Eu lembro que eu participei de muitos. O primeiro salão que eu entrei, eu lembro, foi de Volta Redonda. Aí a primeira vez que eu recebi um prêmio foi também nesse salão. Eu não lembro exatamente o ano. E aos pouquinhos eu fui conhecendo mais pessoas da área, comecei a fazer bastante contato pela internet depois, né, começou a crescer o número de pessoas que entravam na internet, eu fui conhecendo muita gente, pessoal de fora inclusive, isso foi muito bacana para mim. E um dia, meu pai, com o provedor, ele foi apresentar um sistema lá para o pessoal do portal da IPTV. A IPTV, que é a filiada da Globo aqui da região, tinha o portal, que hoje é o G1, eles centralizaram tudo lá, mas antigamente eles tinham uns portais regionais assim que eram gerenciados na cidade, né? E ele foi apresentar esse sistema aí de gerenciamento de site, ele mostrou o meu
o meu site como exemplo para eles, para mostrar o sistema e tal. Aí depois desse contato, a gerente lá, a diretora do portal lá da EPTV, fez um convite falando que eles queriam colocar alguma coisa com esse tipo de conteúdo, né, com caricatura lá nesse portal aí deles. Foi aí que nasceu o site que eu tenho até hoje, inclusive esse site, que é o Fabricarica, que trabalha com encomenda de caricatura. Ele foi montado nessa época, vai fazer 11 anos agora, em novembro de 2015, que foi montado o Fabricarica. E ele, quando eu montei, foi um site que tinha possibilidade de fazer encomenda, e eu comecei a inserir bastante coisa de conteúdo referente à caricatura. Eu comecei a fazer entrevistas com o pessoal, tal, artigos, tinha bastante coisa legal lá. Durou um tempão nesse formato, e mais recente agora, o portal também, depois que nasceu aí o G1, eles mudaram, né, o formato desses portais aí das filiadas da Globo e tal, e aí desvinculou. A gente acabou desvinculando, eu continuei com o site, mas o que eu estava contando do histórico foi nessa época que eu comecei a fazer essa transição, quase que sem querer, de profissão, né? Eu trabalhava ainda lá, programando e tal, e aos pouquinhos começou a aparecer bastante trabalho, as encomendas de caricatura, aí os eventos, eu comecei a fazer evento remunerado, né? Recebendo pelos eventos, e foi aumentando a frequência disso. Então, aos pouquinhos eu comecei a mudar de área, comecei a ganhar dinheiro com caricatura, e eu fui... dava para conciliar no começo, né, com o meu outro trabalho, mas foi desse jeito que eu consegui começar a fazer uma transição e a trabalhar efetivamente com desenho, né. Óbvio que a gente vai desenhando mais e mais, e você vai aprimorando, vai melhorando o seu trabalho, vai conseguindo mais cliente, enfim. Essa foi a parte do histórico que eu queria contar para vocês, de como que eu comecei efetivamente nessa área de caricatura. Eu vou falar um pouco de algumas coisas que eu acho importante nesse processo todo aí de, vamos dizer assim, de profissionalização na área. Então, quando eu comecei a fazer bastante trabalho assim, na época eu ainda trabalhava lá com meu pai, eu era registrado na empresa, funcionário, então comecei a prestar serviço para a empresa, aí precisava de nota, emitia nota pela empresa dele, que eu trabalhava lá. Chegou uma época que eu tomei coragem de desvincular, né, pedir demissão lá da empresa, comecei a trabalhar só com caricatura e desenho, ilustração em geral, né. E aí vem aquilo, você está prestando um serviço para empresas, o pessoal pede nota, tal, você precisa ter uma forma de emitir essa nota. Aí eu fui atrás para abrir uma empresa no meu nome. Foi um processo assim, eu fiz bastante pesquisa, conversei com outras pessoas que eu conheço da área, tal. O Sebrae tem um serviço bem legal de consultoria que você pode marcar lá com eles, você bate um papo, eles vão perguntar várias coisas para você, qual que é a sua área de atuação, o que você faz exatamente, para dar um direcionamento com relação a como abrir essa empresa. E inclusive, dá para se aprofundar lá com eles dão uma consultoria bem interessante para você conseguir mais clientes, como fazer uma prospecção, enfim. Aí a conclusão que eu cheguei foi de constituir uma empresa como um microempreendedor individual, que tem um custo mais baixo, né, de encargos e tal, e é bem fácil para você abrir a empresa. Você precisa preencher alguns pré-requisitos ali no site do microempreendedor individual, tem todas essas informações. Seria legal para quem estiver interessado abrir o portal lá do MEI, né, como é conhecido, microempreendedor individual, e ler tudo que está lá. Eu li tudo que tinha no site, as explicações, como funcionava, os encargos que você tem.
E eu abri essa empresa aí como microempreendedor individual. Você tem um custo fixo mensal para a emissão das notas, independente do que você emite de nota. Tem uma restrição com relação ao faturamento, né, anual, que atualmente está em R$60 mil por ano. Se você ultrapassar ou ver que vai ultrapassar isso, é importantíssimo você fazer a alteração o mais rápido possível do tipo de empresa para microempresa, porque você, quando faz isso, você vai ter que pagar retroativo daquele ano, tudo que é de imposto daquele ano, você é obrigado a pagar. Mas enfim, isso é caso você veja que vai extrapolar esse faturamento anual. Fora isso, eu abri empresa, continuei prestando serviço para pessoa jurídica e tal, emitindo nota. E no começo eu não abri uma conta pessoa jurídica. Então, eu recebia dos clientes por depósito na minha conta pessoa física ou tinha que buscar o cheque na empresa lá para você mesmo fazer o depósito. Só que em muitos casos a pessoa pede que o depósito seja feito em conta de pessoa jurídica. Eu não tinha conta aberta. Aí foi uma outra coisa que eu precisei ir atrás. Mas todo esse processo de abrir a conta, poder emitir nota fiscal, foi super rápido. Para você abrir a empresa lá no portal do microempreendedor, você tem que preencher um cadastro ali e demora, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, preencheu tudo lá. Você já vai ter um CNPJ que ele vai emitir na hora, ele gera alguns protocolos, tal, que depois você, não sei se isso mudou, mas até quando eu abri a empresa, eu tinha que, em algum momento, tive que ir pessoalmente na prefeitura, aqui de Campinas, para efetivar lá o meu cadastro no sistema de emissão de nota fiscal eletrônico. Em uma semana eles já me passaram uma senha, um usuário, e eu já conseguia emitir as notas pela minha empresa. Com relação ao banco, depois que foi um processo mais chato, aí você tem que... Eu pesquisei vários bancos e tal. Os custos para abrir conta pessoa jurídica não são tão baixos assim. A maioria dos bancos estavam praticando uma coisa entre 30 e 40 reais por mês. Mas eu descobri que no Banco do Brasil tinha uma conta especial para microempreendedor individual e o custo dela estava em R$5 mensais. Agora já mudou, passou para 7, mas mesmo assim é um custo bem mais baixo. Aí você abre sua conta jurídica, consegue inclusive emitir boleto tal para fazer as cobranças para o seu cliente. Então tá aí uma primeira coisa fundamental, que é você ter uma empresa aberta para poder trabalhar direitinho para a pessoa jurídica, prestar serviço e emitindo nota. Uma outra coisa importante que eu separei aqui para falar para vocês com relação a como chegar nos clientes, como atender mais clientes e tal. Então, estando tudo direitinho aí estabelecido com sua empresa e tal, é bacana você ter, por exemplo, um folheto, um folder, alguma coisa para você fazer algumas visitas, né? Você pode marcar, fazer uma prospecção aí de empresas. Empresa é um cliente bem legal para a gente trabalhar com um evento, por exemplo. Dá para oferecer... As empresas geralmente fazem bastante festas. Atualmente isso diminuiu um pouco, com a tal da crise aí. Eu percebi que as empresas cortaram algumas coisas. Tem empresas grandes que a gente fazia anualmente trabalho aí com festas, e as festas não estão acontecendo. Mas enfim, eu acho bacana você ter um material que você consiga fazer uma visita, por exemplo, marcar uma visita com o pessoal que cuida de evento, de coisa assim na empresa, e oferecer o seu trabalho, né? Isso é legal. Você chega com um folder, alguma coisa, explicando o que você faz. Você pode ali na hora fazer uma caricatura da pessoa que está te atendendo, mostrar para ela como funciona e fazer esse tipo de prospecção. Muito provavelmente você vai conseguir bastante trabalho fazendo isso. Outra coisa legal é você ter um portfólio ou alguma coisa na internet, né? Porque muitas pessoas, muitos clientes chegam para mim através do meu site. Eles ligam, mandam e-mail e falam: vi o site, estou interessado em um orçamento assim assado.
Aí você pode... o seu site está 24 horas no ar, né? Então não depende muito de um horário. A pessoa pode estar lá. Normalmente, de domingo à noite, chega um monte de coisa para mim no e-mail, que a pessoa está em casa e tal, começa a pesquisar, está precisando dar um presente, alguma coisa, pesquisa caricatura, acaba achando o site e manda mensagem solicitando um orçamento. Uma coisa legal de falar do portfólio é assim, coloque no seu portfólio trabalhos que você faz com frequência, ou tem facilidade para fazer, porque assim, a hora que você apresentar esse portfólio para uma empresa, muito provavelmente a pessoa, se for contratar, vai te contratar por aquilo que ela está vendo ali. Então, se for uma coisa que você não tem facilidade de fazer ou não gosta também, sei lá, às vezes você coloca um determinado estilo no seu portfólio, mas se você começar a fazer aquilo com frequência, você vai cansar, não vai estar legal, não vai curtir fazer aquele tipo de trabalho, então nem coloca isso no seu portfólio, porque é muito provável que trabalho vai aparecer e o cara vai querer aquele estilo que você apresentou ali para ele. Então, procura colocar, não precisa ter quantidade, é importante ter qualidade e que sejam trabalhos que você realmente faz no dia a dia, você vai ter facilidade para entrega, porque prazo para revista, por exemplo, é coisa de bate-pronto. Normalmente o cara vai te pedir num dia para entregar no outro, que seja uma caricatura e tal. Então, se você não tem facilidade para fazer aquele trabalho, de repente vai aparecer e você não vai conseguir dar conta de prazo. Aliás, prazo é outra coisa fundamental, assim, para você respeitar o prazo. Nunca fure um prazo com seu cliente. Tenho clientes que eu atendo faz tempo de empresa, assim, que às vezes eles chegam para mim com uma proposta, eu preciso de uma ilustração tal, assim, assado para tal dia. E eu sei, com a minha programação, com outras coisas que eu estou fazendo, que eu não vou conseguir atender naquele prazo. Então, eu sempre sou sincero, falo, olha, infelizmente, para esse prazo específico, eu não vou conseguir te atender. É melhor você falar isso para o seu cliente do que você furar um prazo com ele. E isso aí, provavelmente, você não vai nunca mais atender aquele cliente, se isso acontecer, né? Então, é importante você ter noção do tempo que você demora para fazer o trabalho, e conseguir passar isso para o cliente. Você tem que saber direitinho o prazo que você vai conseguir atendê-lo. Normalmente eu costumo passar um prazo um pouco acima do que eu sei que eu vou fazer, porque você não, pelo menos você se previne aí com algum imprevisto que aconteça no meio do caminho, e normalmente eu entrego o trabalho um pouco antes desse prazo, porque eu consigo mesmo fazer, eu entrego e assim, é legal para o cliente também, ele fica contente, ele gosta, e você fica prevenido aí, caso aconteça algum imprevisto, de não furar o prazo combinado com o cliente, né? Aí entra uma outra coisa que eu separei aqui para falar para vocês, que é com relação a fazer contratos sempre, seja para um evento, seja para encomenda de ilustração, de caricatura. Eu acho fundamental você ter um contrato. Eu sempre faço contrato com os clientes, mesmo para um evento ou para encomenda de ilustração. Não precisa ser nada muito complexo, assim. Eu tenho as propostas aqui já pré-feitas que eu uso. É importante você colocar todas as informações do que foi combinado com aquele cliente, com relação, se for um evento, colocar o dia, o local, o horário, o valor, né, que você combinou com o cliente, e a forma de pagamento. São informações básicas, assim, que tendo isso daí direitinho, não vai ter problema para ninguém. Fica bom para os dois lados, né? Tá aquilo que foi combinado, você vai cumprir aquilo sem problema, e tá lá assinadinho o contrato, com os dois lados assumindo o compromisso, né? Ainda com relação a isso, para imagens, até o pessoal costuma perguntar muito, e em casos assim, o cara vai lá, contrata uma caricatura e depois usa para publicidade, por exemplo. É por isso que eu falo que é importantíssimo o contrato. Normalmente no contrato eu especifico o uso daquilo, se é pessoal ou se é comercial, porque tem diferença. Normalmente, até no meu site tem escrito lá,
explicando direitinho sobre isso. Falar, caso você queira fazer uma encomenda de caricatura para uso comercial, avisa, tal, porque os custos são diferentes. O que pode acontecer? O cara fazer a caricatura com você, não te falar nada e depois usar para alguma coisa comercial. Mas o que acontece? Quando você tem um contrato, se você não licenciou aquilo para uso comercial, especificou aquilo direitinho, você está no seu direito de reclamar isso depois. Isso eu explico também para os clientes para não ter problema. Eu falo, olha, assim, tá defendendo os dois lados. É importante você ter esse contrato. Isso é tranquilo. Quando você explica isso para o cliente, não tem problema nenhum. Geralmente também o cara fica contente. Ele fala, pô, legal, tal, eu vou usar comercialmente, porque, por exemplo, para político geralmente eu faço um contrato para uso de licença daquela caricatura, para campanha, especifico lá direitinho qual que é o ano, tal, não tem problema nenhum, você combina isso com o cliente, é questão de negociação. Às vezes o cara vai falar, não, eu quero por, sei lá, 5 anos, 10 anos, desde que você feche o preço que você quer e especifique isso direitinho no contrato, lá não tem problema, você faz esse contrato, ele assina, você assina e acabou. Está feito. Isso com relação à ilustração em geral funciona assim. Você vai fazer uma licença de uso daquela imagem. Então, isso daí previne você, acaba prevenindo de não ter nenhuma coisa assim que acontecer do cara usar aquela imagem para uma coisa que não foi combinada. Então, essa importância que tem você ter um contrato, fazer um contrato e usar para todas as negociações que você fizer com seus clientes. Uma outra coisa importante da gente comentar é com relação à cobrança, né? Nesse contrato, é importante você colocar a forma de cobrança. Eu, geralmente, as caricaturas por encomenda, a pessoa faz pelo meu site, lá pelo Fabricarica, que é uma loja virtual. Então, está especificado lá o prazo para entrega daquela encomenda, tem lá já o preço, e a hora que a pessoa faz o pedido, ele escolhe a forma de pagamento. Então, beleza, ele já vai escolher lá a forma de pagamento, isso ele já vai saber lá na hora como que é, ele vai pagar e bola para frente. Eu recebo esse pedido, geralmente a pessoa já fez o pagamento, eu costumo usar bastante o sistema do PagSeguro, que eles cobram algumas taxas que não são baixas, né, mas pelo menos a pessoa, tem casos aí que a pessoa parcela em 12 vezes a caricatura e o PagSeguro libera o valor integral para você daquela encomenda em 15 dias. Em 15, 20 dias isso está na sua conta integralmente, mesmo que a pessoa tenha parcelado em 12 vezes. Então, óbvio que eles, dependendo do número de parcelas aí, aumenta o desconto da taxa lá que eles tiram de você, mas pelo menos assim, dali para frente você recebeu a dívida, vamos dizer assim, fica entre o cliente e o PagSeguro. Se o cara por algum motivo deixar de pagar, quem vai cobrar lá é o PagSeguro, você não vai ficar nem sabendo. Com relação a eventos, por exemplo, eu costumo pedir em 2 vezes. Eu peço um sinal na aprovação da proposta e depois os outros 50% peço para pagar no dia, né, no dia do evento. Que assim, pelo menos o cliente sabe, bom, ele pagou metade antes, você faz a reserva, vamos dizer assim, e depois no dia você vai estar lá, porque acontece, às vezes o cara fala, você vai mesmo no evento? Lógico, né? Aí você estando lá, fez o trabalho, ele te paga a outra metade. Então tudo isso normalmente estipulado lá, tudo direitinho no contrato. Uma outra coisa também que o pessoal pergunta muito é como enviar o esboço para uma encomenda feita pela internet, por exemplo. Eu costumo fazer assim, antes eu colocava a marca d'água e tal, mas às vezes atrapalhava um pouco a visualização daquela arte, né? O que eu faço é mandar o arquivo em tamanho bem reduzido, né? Não visualmente, mas em resolução. Desculpa. Mas eu mando num tamanho já bem menor, eu mando sempre traço preto e branco, esboço, nunca eu coloco cores. Até porque as encomendas todas que eu faço pela internet, eu faço a finalização digital do trabalho. Então,
Depois, quando a pessoa aprova o traço, eu vou fazer a finalização em cores e depois para alterar a cor não tem muito problema. Por isso que a minha preocupação, isso eu deixo também bem claro para o cliente quando a gente combina o envio do esboço, que eu vou mandar um primeiro rascunho lá em traço preto e branco para a gente fechar o traço do desenho. A hora que aprovou isso daí que eu vou mexer com as cores. Porque alterar a cor não tem muito problema, agora alterar o desenho aí já é mais complicado, né? Então eu mando esse arquivo num tamanho reduzido, preto e branco, coloco uma marquinha d'água lá, que é um esboço, mas só para constar, e envio isso para o cliente. Como eu faço, eu falei para vocês agora há pouco, eu faço essa venda online, normalmente aquilo já está, o pagamento já está garantido, ele já fez o pagamento, então eu não tenho muita preocupação com isso. O que eu fazia antes, quando eu não usava o PagSeguro, eu pedia 50% adiantado e os outros 50% depois que o cara aprovava o esboço, antes de eu finalizar o trabalho. Então, ele fazia o pedido, pagava metade, aí eu fazia o esboço, apresentava para a pessoa, desse jeito que eu falei para vocês, sempre no traço preto e branco, aprovei o esboço, legal, tal. Aí eu pedia para ele fazer o pagamento da segunda parcela. Aí eu recebia esse pagamento, eu finalizava o trabalho e entregava para o cliente em alta resolução. Mais um detalhe importante com relação a esboço, que o pessoal pergunta muito e aquele cliente que não aprova nunca o esboço? Acontece bastante, assim, eu já tive caso de, assim, tava praticamente um retrato e o cliente falando, não tá parecido, tal. Todo mundo que eu mostrava, sei lá, chegava para alguém, mostrava ali e falava, nossa, tá muito parecido, tal. Eu costumo fazer assim, eu pego o esboço e coloco uma foto tal em cima, junto ali da imagem do esboço que eu fiz. Isso eu percebo que ajuda bastante na aprovação. Mas normalmente as pessoas, o que eles fazem? Eles vão falar, mostrei para uma amiga, ela não reconheceu. Tá, beleza. Às vezes acontece mesmo. A hora que eu pego aquele esboço de novo, eu vou mexer e falar, realmente o formato aqui do rosto dá para dar uma melhorada, tal. Uma coisa que o pessoal pergunta muito é com relação a exagero, para as encomendas, por exemplo. Eu montei o Fabricarica não lembro exatamente o ano. No começo, eu fazia caricatura muito exagerada, assim, exagerava bastante. Aí o que acontecia? Eu voltava o esboço, sempre o cliente, diminui um pouco o queixo, diminui um pouco o nariz, ficou muito exagerado, tal. Assim, eu sei que a pessoa está encomendando uma caricatura, tem caricaturista que fala, não, tem que ser exagerado, senão não é caricatura, tal, mas o que eu penso para mim o cliente precisa ficar contente com aquela encomenda, ele está pagando aquilo, né? Ele está pagando aquele trabalho e, assim, eu vou entregar uma coisa que ele não vai ficar contente e não vai ser legal. Mas a gente conversa, fala para o cliente, fala, é uma caricatura, não é um retrato. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero retrato. Tá bom, aí é uma outra coisa. Eu não gosto muito de fazer retrato. Retrato mesmo, se a pessoa me liga e fala, eu quero um retrato tal, geralmente eu passo para alguém que faça retrato. Mas em muitos casos, aí o que aconteceu? As primeiras encomendas que chegavam do Fabricarica eu exagerava e todas eu tinha que mudar alguma coisa, diminuir aquele exagero que eu fiz, tal. Com o tempo eu cheguei num meio termo que eu descobri que eu identifiquei um formato ali que agrada. Então hoje o número de mexidas em esboço é quase zero, assim, dos trabalhos que eu faço. Mas tem casos que a pessoa fica. Eu não costumo cobrar por alteração de esboço. Tem gente que coloca lá, vou fazer no máximo 3 alterações de esboço ou vou cobrar mais. O que eu tenho no meu site, lá eu tenho perguntas e respostas lá, né, numa área, e eu comento sobre isso. Eu falo, a pessoa está lá, o esboço, a alteração de esboço é cobrado? Eu ponho que não, mas, assim, tem que se usar um bom senso, né? Porque, por exemplo, tem casos que a pessoa fala assim, escreve lá, né, no e-mail, eu quero caricatura assim, assado, de, sei lá, vestido de médico. Tá bom, você vai, faz, manda o esboço. A pessoa fala, legal, mas eu queria ver vestido de jogador de futebol, porque gosta de jogar futebol e tal.
aí já é uma coisa assim, você fez o primeiro esboço com base naquele briefing que foi passado. Aí a pessoa vem, te pede uma outra coisa, agora faz ele surfando. Aí é um caso que, assim, você precisa conversar com o cliente e falar, olha, a gente faz o trabalho, mas teve uma primeira solicitação, é importante que aquela primeira solicitação já seja alguma coisa que você quer. Se a gente for ficar testando isso, aquilo outro, aí provavelmente a gente vai fazer uma cobrança extra para isso. Você avisa o cliente antes, porque vai ter caso sim, acontece. Não vou falar que é normal, mas acontece. Você vai enfrentar situações desse tipo, né? Então, fez o esboço, entregou para o cliente, eu faço a alteração. Normalmente a alteração que vem é isso, diminuir ou aumentar um exagero ou alguma coisa. Às vezes o cliente deixa aberto para você inventar, você faz, ele não gosta de alguma coisa, ou fica faltando um detalhezinho e tal. Outra coisa que também pergunta muito é com relação a extras, né? Se tiver um bichinho de estimação, se tiver um carro, um cenário, alguma coisa. Eu já tenho no site lá custos adicionais para isso, que a pessoa compra à parte. Ela vai comprar a caricatura, adiciona bicho de estimação, eu cobro por bichinho, ou se tiver um cenário, tem um custo X lá para isso. Então, antes não tinha, aí é ruim não ter isso especificado, porque daí a pessoa vai pedir, ou ele vai contar que já tenha isso, depois ou você faz um valor que você já sabe que vai te pagar fazer aquele trabalho inteiro com cenário ou não, ou você especifica isso como item adicional, que é a forma que eu faço lá no meu site. Bom, pessoal, acho que assim, o que eu separei aqui para conversar com vocês, vocês viram que eu foquei bastante na parte, vamos dizer assim, burocrática, né, da coisa, até porque a gente recebeu algumas perguntas de pessoal que está se inscrevendo no Concarica, então separei algumas coisas aqui para comentar em cima dessas perguntas que chegaram para a gente. O pessoal que vai continuar fazendo as palestras durante a semana tem bastante conteúdo interessante, comentando de técnica, especificamente de trabalho, se faz um trabalho em técnica digital, se faz em técnica convencional, caneta e tal. Então tem bastante informação sobre isso também. Eu vou aproveitar para agradecer, né, o convite aqui de participar do Concarica e deixar aí uma dica final para todo mundo, independente de estar começando ou não. Foi um processo que eu passei, que eu vi muita diferença. Eu sempre comento isso com alguém que vem perguntar para mim alguma coisa que está começando na área, qual que é a dica que dá tal. Primeiro, ler bastante, se municiar de bastante conhecimento, né, ver tudo que você puder, filme, livro, música, você aumentar aquele seu repertório, né, de conhecimento e desenhar bastante. Eu desenho todo dia eu faço um desenho. Eu gosto disso, né, eu gosto de trabalhar com isso, então às vezes eu estou à noite, né, falo, pô, mas tá trabalhando? Eu falo, não, tô desenhando, tô estudando, né, alguma coisa que eu tenho dificuldade. Então, assim, desenha muito. Eu lembro no começo, quando eu fazia aula com o Paulo, um dos primeiros exercícios que ele passa para você, eu lembro que ele falou, vai numa banca, compra uma revista Caras, que tem 200 mil fotos, vai passando folha a folha e vai desenhando todo mundo que está ali. Não se preocupa muito em ficar parecido ou não, mas vai fazendo do seu jeito, espontâneo, passa para o próximo, vai fazendo, você vai ver que com o tempo você começa a identificar, você consegue, na observação, passar melhor aquilo para o papel, só que precisa desse treino. O trabalho com caricatura ao vivo, por exemplo, é uma das coisas que mais funcionam como esse tipo de treino, porque você chega no evento, tem lá 50 pessoas para desenhar, você não escolhe quem vai sentar ali na sua frente. Quando você vai fazer uma caricatura para você ou para salão de humor, você fala, pô, vou desenhar tal celebridade, porque está em evidência tal, você escolhe, você pode escolher tal. No evento, não, você vai fazer quem aparecer ali, quem sentar na sua frente, você tem que desenhar, geralmente sem esboço, você vai fazer de primeira e tem que entregar. Então, é mais ou menos esse exercício que você consegue fazer com uma revista, por exemplo, de fotos. Você vai fazendo ali
Então, assim, desenha muito, desenha todo dia, pesquisa bastante. Hoje, com internet, tá aí o Concarica, a gente fazendo esse congresso online aí, com bastante informação sobre caricatura. Você consegue contato com muita gente de fora, pesquisar bastante coisa com relação à técnica, tem muito vídeo. Enfim, essa é a dica que eu deixo aí para vocês. Desejo boa sorte para todo mundo aí. Enfim, até a próxima, pessoal. Obrigado.